Você já se questionou sobre o destino de todos os itens que você recicla com tanto empenho, como jornais, plásticos, latas e caixas de papelão? Em muitos casos, esses materiais podem simplesmente ser descartados junto com os demais resíduos. No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto que tem sido chamado de o declínio da reciclagem como a conhecemos. Embora essa afirmação possa parecer extrema, você logo perceberá o quão próxima está a indústria da reciclagem, avaliada em 100 bilhões de dólares de um colapso iminente. Você sabe qual é a diferença entre os materiais que reciclamos e aqueles que simplesmente jogamos fora? Não se trata do material em si, nem da composição do produto. A diferença é o dinheiro. Um produto é considerado reciclável se puder ser limpo, separado e vendido. Mas o que acontece com esses materiais recicláveis se ninguém os compra? Essa é uma pergunta que países ao redor do mundo estão fazendo atualmente. Para compreendermos onde estamos agora, precisamos primeiro voltar 15 anos no tempo e observar como era o cenário da reciclagem. No início dos anos 2000, o mundo ocidental estava prestes a adotar a prática da reciclagem, com as pessoas dedicando tempo a separar seus resíduos em diferentes categorias. Esse lixo era coletado em instalações de recuperação de materiais, onde passava por classificação, processamento e empacotamento para ser vendido a compradores ao redor do mundo. Você provavelmente pode adivinhar quem era o maior comprador: a China. O país adquiria materiais reciclados para sua crescente indústria manufatureira, que estava se tornando rapidamente a maior economia manufatureira do mundo. Desde então, a China tem desempenhado um papel crucial nesse cenário. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, em 2001, o volume maciço de comércio gerou um incentivo interessante. A China exportava mercadorias e, em seguida, enviava contêineres vazios que estavam nos portos ao redor do mundo cheios de materiais recicláveis de volta para a China. Com a oferta abundante de contêineres vazios, enviar a reciclagem de Los Angeles para a China, por exemplo, era mais barato do que enviá-la para o vizinho Arizona. A natureza da economia chinesa tornava esse arranjo altamente lucrativo. A China não possuía uma indústria de madeira macia própria, dependendo fortemente da importação de papel reciclado para atender às suas necessidades. O jornal que você lê e recicla hoje poderia ser vendido para a China, impresso e lido por um chinês em apenas 6 semanas. Claro, além do papel, a China também aceitava outros materiais recicláveis, como plástico e ferro, que podiam ser classificados a um custo muito menor devido à mão de obra barata. Com a China oferecendo uma solução rápida e eficiente para a reciclagem global, o Ocidente nunca sentiu a necessidade de investir em um número significativo de usinas de reciclagem. No caso do plástico, por exemplo, a China processava 70% de todo o plástico do mundo. Em 2016, somente os Estados Unidos enviaram mais de 700 mil toneladas de plástico para a China. No entanto, naquele mesmo ano, um diretor chinês lançou um documentário chamado Plastic China, que expunha a realidade sombria da indústria de reciclagem chinesa, mostrando a vida de uma jovem em uma usina de reciclagem de plástico. O filme foi bem recebido internacionalmente e acabou sendo ilegalmente compartilhado na internet chinesa. Pequim rapidamente proibiu o filme, mas o estrago já estava feito. O Partido Comunista precisava reparar sua imagem pública, e o presidente Xi Jinping se comprometeu a tomar medidas contra essas práticas. Em 2017, a China anunciou na OMC que iria parar de importar resíduos e 4 tipos diferentes de produtos recicláveis, incluindo algodão, resíduos de papel e plásticos. Naquele momento, a China já havia desenvolvido uma classe média crescente, capaz de gerar lixo interno suficiente para reciclagem, sem a necessidade de comprar e separar o lixo do mundo. Essa iniciativa foi chamada de Operação Espada Nacional e representou um movimento para desenvolver melhores usinas de reciclagem internas e cuidar primeiramente de seu próprio território, melhorando o meio ambiente e a percepção pública. O impacto foi instantâneo. Quase da noite para o dia, toda a indústria de reciclagem de plástico e papel ficou paralisada. No auge, as instalações de recuperação de materiais podiam vender fardos de plástico a $300 por tonelada. Mas, com o fim da demanda chinesa, o preço despencou para menos de $40 por tonelada em questão de meses. A China impôs regulamentos rígidos sobre os materiais que aceitaria, especialmente em relação à limpeza da reciclagem. Eles se recusavam a aceitar resíduos de baixa qualidade e há rumores de que interromperão completamente todas as importações. Do dia para a noite, surgiu uma indústria de limpeza em países como Tailândia e Malásia, onde os materiais recicláveis eram processados e preparados para serem enviados à China.
e muitos empresários se tornaram milionários como resultado desse boom empresarial. No entanto, infelizmente, isso não foi suficiente. O mundo ocidental simplesmente não possui infraestrutura adequada para realizar sua própria reciclagem sem depender da China. Anteriormente, era mais fácil colocar tampas de iogurte, cabides de arame e jornais no mesmo recipiente e deixar a separação para os trabalhadores chineses. Agora, o mundo ocidental precisa encontrar novas soluções para a reciclagem após a Operação Espada Nacional. Este é um mercado gigantesco, que movimenta centenas de bilhões de dólares ao redor do mundo, e, portanto, na ausência da China, há um grande incentivo para que outros países em desenvolvimento intervenham. No entanto, apenas uma abordagem econômica não será suficiente para resolver esse problema. A resposta mais simples é consumir menos, e países como o Canadá já estão implementando estratégias para combater o excesso de desperdício, proibindo o uso de plásticos descartáveis, como sacolas e canudos. Essa medida tem motivado os fabricantes a projetar embalagens mais sustentáveis, que incentivam o desperdício mínimo. Por exemplo, mercearias na Tailândia e no Vietnã estão testando embalagens feitas de folhas de bananeira em vez de plástico, adotando uma abordagem mais sustentável. Felizmente para o mundo ocidental, estão sendo desenvolvidas tecnologias de reciclagem mais avançadas. Novas usinas de reciclagem estão surgindo em países como Suécia e Holanda, que utilizam tecnologias ópticas de seleção altamente avançadas, muito mais eficientes do que o trabalho humano. No entanto, mesmo que acreditemos que novas empresas surgirão para resolver a crise da reciclagem no mundo ocidental, ainda é fundamental reduzir a quantidade de plástico e papel que usamos. Embora a entrada de resíduos importados tenha diminuído de maneira drástica nos últimos anos, a China detectou um aumento na atividade de contrabandistas que levam esse material para o país, frequentemente em pequenas quantidades, segundo o canal estatal CCTV. Entre outros produtos, telas e celulares são fáceis de desmontar e de transportar separadamente. Detectar esse tipo de contrabando, sobretudo se ocorre de maneira esporádica, é complicado, disse Zhang Hong, funcionário da alfândega chinesa na cidade de Shenzhen, fronteiriça com Hong Kong, ao canal. Para enfrentar o problema, as autoridades alfandegárias ordenaram um aumento dos controles e o rastreamento de dados, junto com outras tecnologias. A China não recuará em seus esforços por reduzir o contrabando de resíduos estrangeiros, disse Qiu, o alto funcionário do Ministério do Meio Ambiente. Você já imaginou aproveitar o alcance global da internet para criar anúncios poderosos e ganhar dinheiro em dólar? O mundo digital oferece oportunidades ilimitadas, e agora você pode embarcar nessa jornada lucrativa divulgando produtos de plataformas gringas e recebendo comissões em dólar através do Google Ads. Se você está em busca de uma renda extra, uma fonte de renda principal ou até mesmo a liberdade financeira, este é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, comece a ganhar dinheiro em dólar hoje mesmo. Acesse agora o site que está no primeiro comentário fixado deste vídeo e saiba mais. Um forte abraço e até o nosso próximo Momento dos Negócios.